Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a salvação completa de Deus em Hebreus e Isaías. Meta de hoje: leitura das páginas 30 a 32. A salvação completa de Deus em Hebreus e Isaías. Em Hebreus 6 lemos: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículos do 7 ao 8. Esse trecho assemelha-se ao de Isaías 55, que diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículos 10 a 11. Nessa porção da palavra, vemos a tão grande salvação mencionada em Hebreus 2:3. Antigamente, aplicávamos esse trecho à situação de ouvir a palavra de Deus e essa palavra produzir frutos para o Senhor. Na verdade, aqui vemos como Deus executa a salvação completa que Ele preparou para o homem, enviando a palavra. No capítulo 1 do Evangelho de João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Versículos 1, 4 e 14. Esses versículos nos mostram que o Senhor Jesus, o próprio Deus, a palavra, é vida. Mais adiante, o apóstolo João registrou que o Senhor Jesus foi semeado na terra como um grão de trigo. João capítulo 12, versículo 24. Ele semeou a si mesmo na terra como semente, para regá-la, fecundá-la, fazer brotar e multiplicá-la. Esse grão de trigo lançado na terra é a palavra que faz a obra de Deus. Por isso, em Isaías 55, lemos: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Versículo 11. Deus designou uma missão, um encargo, uma comissão, um ministério para o Senhor Jesus como a palavra. Jesus, como homem, fez todo o trabalho que o Pai lhe designou para fazer. Em sua crucificação, quando expirou, ele disse: está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Essa palavra tem muito peso e nos mostra exatamente o que diz Isaías 55:11. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando Jesus entregou o Espírito, ele consumou tudo o que o Pai lhe designou para fazer. De nossa parte, temos de louvar ao Senhor. João foi o único a registrar esse fato em seu Evangelho. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, cumpriu sua parte. Ele se encarnou, fecundando a terra, ressuscitou, tornando-se o Filho primogênito de Deus. Ascendeu e foi recebido na glória do Pai. Ele hoje vive à destra de Deus como nosso grande sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. E serve como verdadeiro ministro do santuário de Deus e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 8, versículo 2.
Ele está intercedendo por nós, cuidando de nós e nos pastoreando lá do céu, por meio do outro Consolador, o Espírito da Verdade, que habita conosco, está em nós e nos guia a toda a verdade. João capítulo 14, versículos do 16 ao 17 e capítulo 16, versículo 13. Como sumo sacerdote, ele vai fazer a vontade de Deus se cumprir. Por meio desse trabalho, a salvação completa de Deus será realizada em nós. O contexto de Isaías 55. Vejamos em que posição está situado o capítulo 55 do livro de Isaías. Esse livro é composto de duas partes. A primeira vai do capítulo 1 ao 39, contendo as profecias de Deus contra o reino do norte, Israel, na qual Deus é retratado como um marido traído, pois seus reis, e inclusive a maioria dos de Judá, fizeram o que era mal perante o Senhor, ao se voltar aos ídolos e abandonar os seus caminhos. Desse modo, toda essa primeira parte contém muitas palavras de advertência contra Israel, Judá e as nações que perseguiram e fizeram guerra contra o povo de Deus. A segunda parte começa no capítulo 40 e termina justamente no capítulo 55. Muitos chamam essa parte de livro da consolação. Deus consola o povo mostrando o seu plano de salvação para o homem. Esse plano de salvação contempla desde o Antigo Testamento, incluindo sua aliança feita com Israel, até a nova aliança, a qual pertencemos. Se tivermos a visão desse contexto, conseguiremos entender melhor o capítulo 55 de Isaías. Esse capítulo é o cume, o ápice, o ponto final da consolação de Deus a seu povo. Portanto, o capítulo 55 do livro de Isaías trata da salvação completa de Deus, assim como o livro de Hebreus. A graça de Deus. O primeiro versículo de Isaías 55 diz: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós, como pecadores, não tínhamos capital para alcançar nada, mas graças a Deus que nos convidou a comer e beber gratuitamente. É por isso que no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus veio com uma graça. O Senhor Jesus Cristo é a palavra que Deus mandou como chuva para regar a terra de nosso coração. E ele veio cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. O que é graça? Graça é o próprio Deus, sendo oferecido no Filho, como nossa vida e como nosso desfrute. Nós éramos pecadores e nada merecíamos, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículos do 4 ao 5. Por isso o Senhor Jesus veio como graça, para colocar à nossa disposição gratuitamente a vida divina como comida e bebida. Isso é graça. Quanto mais desfrutamos a graça, mais da vida e natureza de Deus são acrescentadas a nós. Com a graça, a verdade está sendo constituída e tomando forma em nosso ser. Assim, não somos mais pessoas vazias, vivendo na vaidade de nossos pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Não somos mais pessoas falsas, sem consistência, muito menos pessoas mentirosas, aliadas a Satanás, que é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Pelo contrário, ao receber a vida divina por meio da graça, nós estamos nos tornando pessoas cheias da vida de Deus, repletas de verdade e realidade.